Esse vídeo é um recorte das lives de leitura que a gente fez desse livro aqui, Come As You Are, a história do Nirvana. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, não é inscrita, por favor, te inscreva aqui no canal, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, porque quando o canal atingir os 1000 inscritos, tu aí vai me ajudar a escolher a próxima leitura ao vivo que a gente vai fazer sobre a banda aqui no canal. Então, curtam aí o vídeo. Grande beijo! Mas Kurt e Chris estavam ficando cada vez mais insatisfeitos com a bateria de Chad. Aí o Chris a gente viu na parte anterior que o Chris tinha raspado a cabeça por causa de um show ruim que eles fizeram, né? Então ele raspou o cabelo em forma de autopunição, porque eles não fizeram o show tão bom quanto eles gostariam. Dessa vez, Kurt teve muito tempo de assegurar que Chad tocasse as partes que ele havia lhe ensinado, durante as sessões de baixo custo de Bleach. Chad mudou suas partes e não havia tempo para argumentar ou fazer outra tomada. Eu estava realmente esperando participar mais e fazer parte do que estava acontecendo, disse Chad. Pelo menos para ter o que dizer sobre como minha própria bateria soava. Queria me envolver mais com a banda e sentir como se estivesse de fato fazendo alguma coisa. Já estava feliz participando do disco, mas queria ser parte muito maior daquilo. Foi aí que eu percebi que esse era realmente o show do Kurt. E o que ele diz é o que é e pronto, não se faz nenhuma pergunta. Foi a mesma coisa que o Jason, que a gente viu no capítulo 5, reclamou, né? Quando ele estava na banda, que ele queria ter mais participação e não via espaço para ele conseguir tendo essa participação que ele gostaria. Chad, que podia tocar guitarra, baixo e violino, era também compositor. Olha o Chad, multifacetado. Multifacetado, será que é uma palavra correta? E queria começar a contribuir com material para a banda, mas apesar de ouvir muito do mesmo tipo de música que Chris e Kurt ouviam, The Young Marble Giants, acho que é assim a pronúncia, The Beatles, Scratch Acid e Butthole Surfers. Seu estilo de composição definiu o som de Bainbridge Island, que era onde ele morava, né? Que ajudara a criar antes de entrar no Nirvana. Outro esquisito, pastoral e vagamente progressivo. Música de elfo, diz Kurt. Você meio que se arrepia porque é bobo e ridículo demais, Kurt diz. Kurt diz que eles estavam abertos para outras coisas, mas que a música de Chad não se enquadrava na banda. Simplesmente não era boa, diz Kurt, e não havia nada mais para se dizer a respeito dela. Era muito triste porque ele se sentia como se não fosse parte da banda, por não conseguir criar nada. Então Chad acabou se tornando um caso real de uma velha piada sobre a indústria do rock. Qual foi a última coisa que o baterista disse antes de ser expulso? Hey, caras! Escrevi algumas músicas e queria que nós tocássemos. Que ruim, né? Em fins de maio, e isso a gente está no ano de 1990, tá? Em fins de maio, depois que a turnê pelos Estados Unidos havia acabado, o Nirvana tinha começado a atrair a atenção das grandes gravadoras. Piratas da demo circulavam pela indústria musical, e mesmo que não fossem tão polidas como as gravações finais de Nevermind seriam, os rumores eram fortes. Ironicamente, a Sub Pop provavelmente ajudou a espalhar a fama do Nirvana, ao louvar a banda como uma valiosa propriedade para os selos, com os quais eles queriam fazer um acordo e distribuição. Foi então que Kurt e Chris decidiram demitir Chad Channing. Chad foi demitido, então. Olha aí, ó. Nervosos e tristes, eles fizeram a travessia de 35 minutos de Seattle para a casa de Chad, em Bainbridge Island, para dar-lhe a notícia. Eles conversaram. Chris foi o que mais falou. Deram-lhe um abraço de despedida e foram embora. Senti como se estivessem acabado de matar alguém, diz Kurt. A versão de Chad sobre o encontro é a de que ele não foi expulso, ele saiu. Nós conversamos por um tempo e eu apenas disse a eles como me sentia e eles sabiam disso, diz ele. Não é que não estivéssemos nos entendendo, sempre nos entendemos como seres humanos. Era estritamente com relação à linha musical que não estava mais dando certo. Acabou aí e pronto. Nunca me senti totalmente parte da banda. Me sentia como um mero baterista. Estava pensando, por que eles não arrumam uma bateria eletrônica? Isso resolveria tudo. Eles poderiam programá-la e fazer qualquer porcaria que bem entendesse. Ser humano não é fácil, né, gente? A gente tem os nossos atritos. Sempre vai ter, não adianta. Às vezes eu me sentia mal por Chad, diz Bruce Pavitt. Pode-se dizer que eu não sentia que eles o tratassem com muito respeito. Muito embora Kurt achasse Chad um cara bem legal, ele nunca se entendeu com ele. Ele suspeita que Chad não se entendia com ele por alguns dos mesmos motivos pelos quais Jason não se entendia com ele. Kurt ainda estava propenso a ser volátil, ficava bêbado e se transformava em um repulsivo negativo. Daí ele faz referência aqui à música Negative Creep. Eu estava apenas tentando ser um punk ou algo assim, Kurt admite. Eu tinha esse terrível complexo de Johnny Rotten.
Chad, acostumado à suave e quase hippie cena de Bainbridge Island, não conseguia se relacionar com alguém tão sarcástico e pessimista. Aí o Kurt está se referindo a esse cantor aí, o vocalista dos Sex Pistols, que ele era inglês, né, da Inglaterra, e também era tido como uma figura muito controversa, né, e ele demonstrava desprezo, então, pela família real britânica. Então, o Kurt está se comparando a ele, né, na questão de ser um pessimista e sarcástico. Kurt ainda era abertamente crítico. Olha eu, crítico. Kurt era abertamente crítico, rápido em apontar as falhas das pessoas. Coisa que Chad desaprovava. Kurt sabia que tinha um problema e tentava arduamente contê-lo, mas nem sempre conseguia, especialmente quando falavam sobre seus bêtes noirs. Aí, esse termo aqui, ó, o que o Chad está falando que não gostava, né? Que ele meio que zombava das outras pessoas, ele era sarcástico, ele repreendia. E o Kurt sabia que ele tinha esse jeito, que ele tentava mudar e não estava conseguindo. E qual é esse termo aí, né? O que significa esse termo? Que é bête noire. Uma pessoa que a gente não gosta muito, que te irrita, né? Às vezes a pessoa não se dá bem com a outra, e às vezes a gente mesmo cria uma imagem que não é real da pessoa, e a gente pega o famoso ranço, né? E parece que tudo que a pessoa faz irrita a gente, e nem é a intenção da pessoa nos irritar, não é mesmo? A gente que se irrita com a pessoa. É uma coisa de louco, né? O nosso comportamento humano. Então, ele estava falando aqui, ó, principalmente quando falavam sobre seus bêtes noirs, os rudes roqueiros sludge, aí também esse termo aqui, ó, que eu achei, sludge, que é meio que prematuro, né? É alguma coisa do tipo. De Seattle, do Blood Circus, cujo sucesso prematuro aturdia Kurt e Chris. Então, o Chad repreendia o Kurt quando o Kurt tinha esse comportamento de ser sarcástico com esses roqueiros aqui, esses roqueiros que o Kurt não gostava, que incomodava ele. E o Chris também. Aí eles falam que era quase impossível para mim me relacionar com o Chad em qualquer nível, porque eu basicamente não conseguia dizer nada sem ofendê-lo. Olha a situação já, diz Kurt. Achava que ele ficava me criticando por criticar outras pessoas. A animosidade entre os dois cresceu, apesar de eles nunca admitirem. Mas que babaca, pensava Chad consigo mesmo. Mas que hippie, pensava Kurt. Então eles tiveram esse atrito aí e o Chad acabou saindo da banda. Kurt havia tocado bateria durante anos. Então ele era muito meticuloso com relação a isso. Ele não admirava muito a maneira de Chad tocar. E isso, mais adiante, alimentou sua hostilidade. Ele era descompassado e não era um baterista muito potente, diz Kurt. Ele gostava de Chad muito mais que de qualquer outro baterista que eles haviam tido. Então ele encorajava-o a fazer aulas para poder melhorar. Kurt diz também que Chad se cansava rápido e começava a cometer cada vez mais erros conforme prosseguia o show. Com frequência havia pausas intermináveis enquanto Chad reafinava a bateria, apesar de Kurt insistir que ele ficava, na verdade, descansando. Às vezes aconteciam coisas estranhas, fala Chris. Ele saía do ar, não havia mais nenhuma levada de bateria. Me lembro de olhar para Kurt e Kurt olhar para mim como quem diz: mas que porcaria é essa? Foi assim que a destruição dos instrumentos começou, diz Kurt. Eu ficava tão brabo com o Chad que pulava sobre a bateria, depois quebrava minha guitarra. Filmagens antigas da banda mostram que os shows frequentemente terminavam com alguém arremessando um instrumento ou um case em Chad, e logo em seguida Kurt ou Chris avançavam no jogo de bateria. Chris continua um pouco evasivo quando explica por que Chad foi mandado embora. Primeiro, ele assinala as boas e velhas diferenças musicais. Ele meio que queria fazer do seu próprio jeito, diz ele, acrescentando que Chad era um baterista light e meio jazz por natureza, e tinha que mudar seu estilo para poder tocar no Nirvana. Precisávamos de alguém que espancasse de verdade. Mas na demo de Vig, Chad bate bem forte. E, verdade seja dita, Dave Grohl praticamente copiou todas as suas partes para o Nevermind. A gente tem passado por muita coisa com toda essa história de sucesso, com toda a pressão e tudo mais, continua Chris. Me sinto bem por Chad não ter tido de passar por tudo isso, porque ele perde o fio. Era meio embaraçoso com o Chad, era esquisito, não me arrependo nem um pouco, eu acho. Eu só queria fazer do seu próprio jeito. Ele só queria fazer do seu próprio jeito. Ele tinha uma perspectiva diferente da nossa. Muitas vezes tinha uma perspectiva muito melhor, muito mais objetiva, inocente e realmente boa. Íamos dar um grande passo, assinar com uma grande gravadora, e ele não era o certo para nós. Apenas não era o certo. Mesmo quando penso nisso agora, diz Chad, não me arrependo de nada. Provavelmente seria rico pra caramba, mas seria feliz? Essa é a pergunta. É meio esquisito, continua ele. Quer dizer, eu poderia estar lá, mas não estou. Mas ao mesmo tempo, estou feliz por eles. Teria ficado desapontado se tudo tivesse simplesmente acabado e a banda terminasse. Espero que eles estejam realmente se divertindo e que as pressões não sejam tantas.
Sentimentos ruins parecem ser poucos. No geral, sinto um amor imenso por aquele cara, diz Kurt. Eu meio que o admiro porque ele está realmente satisfeito com o jeito que ele é. Ele parece ser uma pessoa feliz de verdade, e sempre foi assim. Chad agora toca em uma banda chamada Fire Ants e ganhou um bom dinheiro pelos direitos autorais de Bleach e Incesticide. É isso, meu povo. Então, nesse momento, o Chad não está mais na banda.